Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e verso de número 5 até o 14. Mateus 6, do 5 ao 14. Amém? Todos acharam? Antes de eu ler o texto, eu queria só... Bom, vamos ler o texto para vocês poderem sentar. Diz assim, Mateus 6 e 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Amém? Vocês podem se assentar. Já vou me desculpando pela tosse. Irmãos, antes de eu começar propriamente a mensagem, eu quero falar algumas coisinhas para a igreja. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Tenho ouvido, não é de hoje, alguns tempos já faz que eu ouço isso, algumas pessoas dizendo o seguinte: oração é a união de duas palavras, orar e agir. Como que, talvez, nos dando a entender que a gente tem que agir de acordo com aquilo que nós oramos. O conceito está correto. Mas a palavra oração não é a união de duas palavras, como se tem dito. A ação da oração é o ato de orar. Tá bom? Eu queria fazer essa correção. Na gramática, na língua portuguesa, a oração é um conjunto de palavras ordenadas segundo normas gramaticais. Traduzindo em miúdos, uma frase que você escreve do início ao fim. Esta é uma oração. O que isso tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com Deus? Oração é uma comunicação, é uma frase da qual nós expressamos a Deus. Então, não significa falar com Deus e sair fazendo coisas. Isso não é oração. Um exemplo que eu quero dar para vocês. Gênesis capítulo 15, Abraão orou ao Senhor, se lamentando porque a promessa estava demorando. O Senhor responde à oração dizendo: se acalma, Abraão, eu vou dar um filho para você. E logo em seguida, capítulo 16, Abraão saiu
agindo e fabricou um Ismael. E as coisas não deram certo. Então, agir conforme aquilo que nós colocamos de Deus, sim, mas só agir depois de uma orientação, uma direção dele para a nossa vida. Tá bom? Podemos começar assim? A oração, amados, é algo importante e poderoso. É uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando começamos a caminhar com o Senhor. A gente vem, ouve a palavra, e a nossa primeira atitude diante de Deus, para tornar-se, digamos assim, filho do Senhor, para receber a Cristo em nossas vidas, geralmente é uma oração. Uma oração de reconhecimento da nossa condição, uma oração de arrependimento pela maneira como vivemos, e uma oração de entrega da nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. Mas assim como ela é uma das primeiras coisas que nós aprendemos, infelizmente talvez ela seja uma das coisas mais negligenciadas de todos aqueles que professam a fé. Talvez nós não entendemos a grandiosidade que é poder orar. Talvez nós não entendemos o poder que há em uma oração. Em você passar um momento do seu tempo, da sua vida, do seu dia, orando ao Senhor. Desculpa. Talvez se nós fôssemos judeus, tivéssemos vivido a antiga aliança, talvez nós entenderíamos o privilégio que nós temos. O texto que foi lido no início para nós, diz para que a gente tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos. Talvez isso só seja uma palavra bonita para você, mas é algo, amados, muito grande, algo muito profundo, que custou o preço de uma vida. O sangue do Filho de Deus foi derramado para que eu e você pudéssemos adentrar com ousadia no Santo dos Santos. Uma vez fazendo um estudo sobre o livro de Levíticos, quando o Senhor institui os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas, lá fala de um dia especial, o dia da expiação, o único dia no ano que uma única pessoa só poderia entrar num lugar reservadinho, chamado Santo dos Santos, aonde habitava a presença de Deus. E as pessoas, os demais, ficavam do lado de fora, em jejum e oração, na expectativa de que aquele Deus poderoso, aquele Deus terrível, digamos assim, perdoasse os pecados de toda a nação. Porque se aquele homem que entrou lá no Santo dos Santos não encontrasse o favor de Deus em relação aos pecados da nação, tudo estava acabado. Pensa só, queridos, a sua vida sendo posta aos cuidados de um sacrifício, aos cuidados de alguém em plena consagração ao Senhor, para que Ele intercedesse por você, para que você não fosse destruído por causa do seu pecado. Isso foi o que Jesus fez na cruz. Ele intercedeu por mim, Ele intercedeu por você, Ele pagou o preço do meu pecado, o preço do seu pecado, para que agora, rasgando o véu de cima a baixo, eu e você, que antes teríamos que ficar do lado de fora, torcendo para Deus aceitar o sacrifício, agora pudéssemos entrar diante do Santo dos Santos e nos prostrar diante
do Deus Todo-Poderoso. Isso seria já um privilégio absurdo, se a gente pudesse só entrar lá e ficar quietinho. Mas a palavra de Deus nos diz para nós entrarmos com ousadia. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado pela água pura. Talvez você não entenda o poder que há na oração, o privilégio que você tem por poder orar ao Senhor, por pedir uma orientação e receber direcionamento, por colocar diante do Senhor suas queixas e receber dele consolo e renovação. A palavra de Deus nos diz que a oração é tão poderosa, e que Elias, que era um homem comum como eu e você, sujeito a todo tipo de paixões, por assim dizer, esse homem orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Você entende, amado, o poder que há em uma oração? Um homem falou uma oração, uma frase do início ao fim, com ponto final, dizendo que a terra não receba chuva durante 3 anos e meio, e nunca mais houve chuva sobre a terra, até o dia em que esse mesmo homem falou mais uma frase diante de Deus, e então voltou a chover. Esse mesmo Elias, em outro momento, 1 Reis capítulo 18, ele orou e desceu fogo do céu, queimando o holocausto diante de 500 profetas de Baal. Lembra da história? Ele desafiou o falso Deus e colocou um holocausto dizendo: o Deus que for verdadeiro vai derramar fogo sobre o seu holocausto. E ele deixou que os profetas de Baal ficassem quase um dia inteiro clamando, orando, gritando, esperneando, pulando, para que o seu Deus fizesse algo, e ele não fez. E o Elias, para mostrar o poder de Deus, e servindo de testemunho para nós da oração, mandou derramar água ainda sobre a lenha. Pega fogo na lenha molhada? Não pega. Mas ele orou e disse: para que todos saibam, Senhor, que Tu és Deus, e que o Senhor me mandou eu fazer isso. Acende essa fogueira agora, faz esse churrasco, Senhor. E desceu fogo, e consumiu o holocausto, e todos clamaram: só o Senhor é Deus. Amados, orações abriram o mar, interferiram na rotação da terra, ressuscitaram mortos, curaram enfermos, expulsaram demônios, venceram batalhas, mudaram situações. A oração é poderosa, vocês concordam? Então, por que nossas orações às vezes parece que não funcionam? Então, por que as orações são tão pouco atrativas para muitas pessoas? Porque orar é difícil, porque orar é cansativo, porque orar parece ser chato, porque eu não consigo sentir o desejo de me envolver em oração junto com a igreja. Eu quero falar hoje sobre a oração. Eu quero falar hoje sobre esse texto de Mateus, que nos trazem 2 advertências muito sérias em relação à oração. O Senhor Jesus está no Sermão do Monte, o sermão mais famoso que ele pregou, por assim dizer. O pastor Odair costumava dizer que esta é a lei do Novo Testamento. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nós deveríamos aprender, decorar e aplicar tudo isso à nossa vida,
para que nós sejamos moldados à imagem de Jesus. E o Senhor Jesus, nesse texto que lemos, Ele começa nos dizendo: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Não sei se todo mundo sabe, eu acredito que sim. Um hipócrita é um intérprete. Alguém que representa ser aquilo que não é. E um exemplo que, inclusive, o texto lá do grego nos dá, é como se fosse um ator. Então, um ator vai lá fazer um filme, vai lá fazer uma peça teatral, e ele representa alguém que ele não é. E quando você olha, ele é bem convincente, né? O Homem-Aranha tem cara de Homem-Aranha, não tem? Tem. O ator é muito bom, representa muito bem aquilo que ele não é, mas o papel que ele está exercendo. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso quando Ele fala para nós sobre a oração? Como é que nós podemos ser hipócritas quando nós estamos orando diante do Senhor? Eu me lembrei de um outro texto, Mateus 15, que diz assim: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nesse texto de Mateus 15, o Senhor Jesus está dizendo que os fariseus estavam reduzindo a vida com Deus à observância, ao cumprimento de ritos, de tradições. E eles acreditavam, porque estavam fazendo, simplesmente repetindo uma atitude, uma ação, eles então estavam agradando a Deus. A briga toda lá em Mateus 15 era porque o Senhor Jesus, eles questionaram o Senhor Jesus do porquê os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E esse lavar as mãos não é como nós hoje, como um ato de higiene, de passar um sabonete na mão e lavar. Era um ritual de purificação. O Senhor Jesus está chamando a atenção para que aqueles homens depositaram tanta confiança no ritual, que eles deixaram de ter um relacionamento com Deus. E nós, como cristãos, podemos entrar pelo mesmo caminho. Quando nós tornamos o nosso relacionamento com o Senhor em mero cumprimento de rituais, de tradições. Quando nós somos mero repetidores, ou como no caso aqui aonde o Senhor está chamando a atenção, especificamente no texto aqui de Mateus 5, quando nós oramos a Deus com segundas intenções, quando nós oramos a Deus querendo parecer algo que nós não somos, querendo receber o reconhecimento, a honra, a glória, qualquer coisa das demais pessoas. Nós podemos sim entrar pelo caminho da hipocrisia. O que o Senhor quer nos trazer nesse assunto é que aqueles homens aparentemente zelosos das coisas de Deus, na realidade estavam sendo zelosos de si mesmos. Porque o interesse deles não era o relacionar-se com o Senhor, mas era atrair para si a atenção. Era receber de alguém um reconhecimento. Nossa, como a pastora é uma mulher de Deus. Se isso moveu o nosso coração, então o que nós estamos sendo diante do Senhor é puramente hipócritas. E o que o Senhor nos diz? Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Ou seja,
já conseguiram o que querem. Deus não fará nada mais. Deus não atenderá o seu pedido. Deus deixará você receber a sua recompensa, o que você procura. E o Senhor Jesus, aqui nesse mesmo capítulo aqui, estende essa questão da hipocrisia, advertindo os irmãos em outras áreas, como ajuda aos necessitados. Quando você for dar sua esmola, que a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda fez. Não sejam como os hipócritas. Quando você jejuar, não fique com a aparência de quem está triste, de quem está doente, mas se arrume, fique feliz. Não sejam como os hipócritas. Mas será que nós podemos ser hipócritas somente com as orações, as esmolas e os jejuns? Não, irmãos. Eu quero dar um exemplo meu. Os irmãos sabem que há uns anos atrás eu comecei a fazer pequenos vídeos no YouTube de uns 5 minutinhos, explicando os textos da Bíblia. Eu comecei a fazer aquilo porque eu acreditei que eu podia ensinar pessoas, inclusive minha família que mora em outro estado, por meio de coisas. E eu comecei a me envolver tanto com aquela história, que um dia eu tomando banho e meditando sobre o que eu poderia fazer, o Senhor falou no meu coração: vocês estão procurando um nome para vocês, e a igreja local está ficando de lado. Entende que a minha intenção era das melhores, mas que o meu coração tinha outras intenções. Construir um nome, fazer a fama. E eu pedi perdão e não gravei mais nenhum vídeo. Quer dizer que eu nunca mais farei isso? Não sei. Mas só quando meu coração for transformado. Nós podemos ser hipócritas, amado, em tantos lugares, em tantas situações, em tantas áreas da nossa vida, que às vezes nós não percebemos. Eu quero que você entenda que a hipocrisia é uma arma de defesa que nós usamos, para que a gente não seja rejeitado, reprovado. Então a gente se faz parecer, a gente se faz ser aceito. Obrigado, pastor. Então eu venho participar de um grupo onde as pessoas têm um linguajar diferente e eu me faço parecer com eles. E eu vivo aquilo que eu não sou. E às vezes nós somos assim diante de Deus. Nós vamos orar, nós fazemos aquela cara de crente, parece que está com dor. Ó Senhor, Deus tremendo, maravilhoso. E nós começamos a expressar uma série de palavras que talvez a gente não sabe nem o que está falando. E a pergunta é, amados, Deus está se agradando desse tipo de postura? Será que o que Deus espera de nossas orações é ouvir de nós palavras bem colocadas, palavras bonitas, um vocabulário eloquente? Ou quem sabe o que o Senhor espera de nós é um coração sincero, puro? Ou o que o Senhor espera de nós é uma apresentação de quem nós verdadeiramente somos? Há um outro texto, eu não me lembro a referência agora, onde Jesus conta a história de um fariseu, se eu não me engano, e um republicano. E o fariseu entra no templo e faz uma oração: ó Senhor, obrigado porque eu não sou como esse. E aquele ser descartável, prostrado diante do chão, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor Jesus diz assim: este sim voltou para casa justificado. Eu quero chamar a sua atenção em primeiro lugar nessa noite, para que as nossas orações não sejam como as orações dos hipócritas.
Eu quero chamar a sua atenção que nós não temos como enganar ao Senhor. Que as nossas palavras diante de Deus não são capazes de enganar Ele. E que toda palavra que sai da nossa boca, ela é olhada pelo Senhor do prisma do nosso coração. Quando Samuel foi ungir Davi como rei, o Senhor disse: não atente para a aparência, porque o Senhor não olha as coisas como o homem. O Senhor não olha a aparência, o Senhor olha o quê? O coração. E o teu coração não precisa de palavras especiais. E o teu coração não precisa ser nada além daquilo que você é. Aliás, o seu coração não consegue ser o que você não é. Então, a primeira atitude da nossa parte em relação à nossa vida de oração é a sinceridade, amados, com que nós nos prostramos diante do Senhor. Eu me lembro uma vez, o João era muito pequeno, e eu estava indo buscar Léo de carro, o João atrás, chorando assim de um jeito, e ele estava nos dias assim que ele estava difícil assim, não estava se comportando, não estava quietinho, estava, sabe? E eu lembro que eu falei assim: Senhor, na tua palavra eu acreditei que eu teria uma vida boa. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, darei descanso às vossas almas. E eu falei: Senhor, isso aí não está condizendo. E o João parou de chorar. Quero trazer esse exemplo para você entender que Deus é maduro o suficiente, irmão, para ouvir o seu lamento. Deus é maduro o suficiente para ouvir o seu descontentamento. Deus é maduro o suficiente para ouvir o que você tem a dizer a Ele. Porque às vezes o inimigo vai jogar você contra Deus. Às vezes as coisas não estarem dando certo na sua vida vai fazer você pensar que Deus não está fazendo algo por você. E eu posso dizer algo para você: Deus sabe que você pensa assim. E quando você chega lá diante dele com o coração dizendo: ó Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus eterno e maravilhoso, as suas palavras não condizem com o seu coração. Imagine Deus ouvindo você falar e olhando para o seu coração. É muito mais bonito nós chegarmos diante do Senhor e dizermos: Senhor, eu acho que essa situação não está legal. Nesses dias que eu passei o problema no dente, eu falei assim: Senhor, no meio da madrugada, eu creio que o Senhor cura. Eu tenho fé, eu já vi o Senhor curar, o Senhor fazer coisas poderosas, mas parece que o Senhor não está querendo. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus e vivemos sem hipocrisia. Gênesis capítulo 15, que eu mencionei antes. Abraão recebeu uma promessa de Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela, abandona tudo que você tem aí e segue sem rumo, que eu vou te levar a uma terra abençoada e farei de você pai de uma multidão. Esse homem sabia que a sua mulher era estéril, porque ele já tinha 75 anos e ainda não era pai. Esse homem sai cheio de expectativa do que Deus ia fazer. Vou ter um filho, vou ser pai de uma multidão. Passados muitos anos, Abraão está lá, cabisbaixo, triste. E o capítulo 15 começa com o Senhor dizendo: Abraão, não tenha medo. Grande vai ser o teu galardão. E o que o Abraão fez?
Oh, obrigado, Senhor. Não. Senhor, mas o que o Senhor vai me dar? Porque o Senhor não tem me dado filhos. E se as coisas continuarem do jeito que está, tipo, já estou velho, o meu herdeiro vai ser um empregado que eu tenho. Esse homem foi sincero. E é a sinceridade que Deus busca nos nossos corações. E não, amados, palavras bonitas. Segunda advertência que o Senhor Jesus nos faz, vou pular aqui o verso 6, depois nós voltamos para ele. Verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Essa é a segunda advertência das nossas orações. Não sejam como os pagãos, dependendo da sua tradução, vai estar, não sejam como os gentios. E quando você ouvir a palavra gentil, ou a palavra pagão, eu quero que você entenda que isto significa as outras nações. Os povos que não faziam parte da aliança com Deus. No Antigo Testamento, todo mundo que não era judeu. Todas as outras nações eram gentios. No Novo Testamento, a graça do Senhor veio para os gentios, que somos nós. E agora, quando nós ouvirmos falar de pagões ou de gentios, entendam que se refere ao que nós chamamos de mundo. Quando a gente quer falar de alguém que não é do povo de Deus, a gente fala assim, não, porque lá no mundo as pessoas fazem isso, isso e aquilo. Então, o contexto para você entender é que o Senhor Jesus estava dizendo, não façam como as pessoas que não se relacionam com Deus, não façam como as pessoas que servem aos outros deuses, os deuses falsos, que eles ficam repetindo sempre a mesma coisa, porque eles acreditam que no muito falar, eles vão ser atendidos. Quero fazer uma pergunta para você essa noite. Você acredita que nós podemos mudar a vontade de Deus? Acho que não. Deus é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem preparado todas as coisas que você precisa. Ele só está esperando você fazer sua oração. Efésios capítulo 2, verso 11 ao 13, só falando sobre os gentios, eu já volto a falar sobre a vontade de Deus. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados de incircuncisão. Nós que não somos judeus, pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, os judeus. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Entendeu o conceito de gentio no Novo Testamento? Antes nós estávamos separados das alianças, separados de Deus e sem esperança. Agora, pelo sangue de Cristo, nós que antes estávamos longe, fomos trazidos à presença do Senhor. Então, amados, voltando a falar que nós não podemos mudar a vontade de Deus. Nós não podemos mudar as determinações do Senhor. Porque Ele já sabe de todas as coisas. Ele já sabe tudo o que vai acontecer, Ele já sabe tudo o que você vai pedir.
E o Senhor Jesus começa a nos trazer um entendimento sobre a oração nesse verso 6, que diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E a pergunta é: por que, amados, entrar no quarto e fechar a sua porta? Porque o Senhor nos pede para que nós vamos até um local restrito para fazer nossas orações. E para responder, quero fazer mais uma pergunta. Na opinião de vocês, qual é o lugar mais privativo de uma casa de família? O quarto do casal. Nada na casa de uma família tem mais privacidade do que um quarto de casal. Por quê? Porque é só lá dentro do quarto do casal que a intimidade é produzida. Quando nós nos casamos, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos uma só carne e um só corpo, um só espírito com o nosso cônjuge. E isso não acontece quando o pastor, o padre, sei lá o que diz, amém. Eu os declaro marido e mulher. Isso acontece aonde? A pergunta é, ou melhor, antes de eu fazer a pergunta, por que a intimidade é lá? Porque aquilo que eu tenho de mais íntimo passa a ser conhecido por minha esposa. E o que ela tem de mais íntimo passa a ser conhecido de mim. Marcela está falando da área sexual? Pode ser também. Mas é lá, amados, onde nós nos despimos de tudo. Não só da roupa, das máscaras, da hipocrisia. É lá que alguém descobre quem nós somos verdadeiramente. É lá que a intimidade é produzida. É lá que a intimidade é destruída. É lá que os divórcios acontecem. E o Senhor chama nós, então, amados, para um ambiente de intimidade, aonde nós nos despimos de tudo o que nós achamos que somos. Tem um vídeo do curso do Aliança, eu acho, que fala sobre uma vida transparente, um relacionamento transparente. E eu acho muito legal o senhorzinho dizendo: vocês acham que Deus fez o Adão e a Eva sem roupa, por quê? Para ver eles peladão? Para eles não terem nada para esconder, um do outro, e nem de Deus. Essa é a nossa atitude. Amados, se o Pai já sabe o que nós precisamos, por que é que o Senhor nos chama para orar no nosso quarto com a porta fechada? Para gerar intimidade. Porque Ele já sabe o que você precisa. O poder, a provisão, seja lá o que for necessário para entregar a você o que você precisa, já está pronto. Mas Ele não te entrega assim. Talvez às vezes sim. Mas o Senhor nos chama para dentro do quarto, para ter um tempo conosco, para gerar intimidade, para gerar correção na nossa vida. Porque às vezes o que nós queremos não é o que nós precisamos. Às vezes o que nós queremos faz mal para a nossa vida, e se você já é pai e se você já é mãe, você vai entender o que eu estou falando. Às vezes você precisa fazer um papel de mal, de bravo, de ruim,
e não dar o que o seu filho quer, e não deixar fazer o que ele bem entende. Por quê? Porque você o ama. Então é lá no quarto, lá na intimidade, que o Senhor vai dizer assim: olha, não é por aí que você tem que ir. É na intimidade que nós somos corrigidos. É na intimidade que nós encontramos renovação e direcionamento para a nossa vida. Está cheio de gente, amado, correndo de igreja para igreja, atrás do quê? Revelação. Aí a pessoa vem para a igreja, toda cheia de expectativa, de que Deus vai pegar alguém que está aqui com o microfone na mão, e fala assim: Deus está me falando, você tem que fazer isso. Não seria mais fácil a vida com Deus desse jeito? Não precisa orar. Não precisa levantar de madrugada, não precisa jejuar, não precisa ler a palavra. É só ter alguém que revela as coisas, e é bem fácil viver a vida com Deus. Mas a pergunta é, amados, isso gera relacionamento com Deus? Não gera. Aliás, isso não destrói o relacionamento com Deus. Porque em vez de você ter fé no Senhor, você tem fé no cara que fala. Pensa, queridos, Deus pagou um preço de vida, de sangue, para você poder entrar no Santo dos Santos, para você falar e ser ouvido, para você ouvir. E nós, muitas vezes, pegamos isso, deixamos de lado, porque é sim muito fácil ter alguém que diz para nós o que a gente tem que fazer. É muito fácil ter alguém que diz para nós o que nós queremos ouvir. Então, essa segunda advertência é para que você não seja como aqueles que não servem a Deus, que acreditam que o que determina Deus responder favoravelmente ou não uma oração é a quantidade de palavras que você fala, a quantidade de vezes que você insiste em querer alguma coisa. Lembra do Balaão montado na mula, batendo na mula para seguir adiante, e o Senhor não deixando? Muitas vezes nós estamos ali socando a mula, querendo que ela vá para o lugar que a gente quer ir. Mas é só lá na intimidade que o Senhor vai nos falar que nós estamos errados. Às vezes nós estamos cegos, amados. Nós fechamos o nosso coração em cima de um desejo, em cima de algo que nós desejamos demais. E nós fechamos os ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Voltamos a falar de Abraão. Ele fechou o coração dele em torno de ter um filho, ao ponto de que ele deixou de ouvir a Deus. E quando aquela esposa dele cheia, com aquele plano maravilhoso, está aí, Deus te usou, irmã. E eles fabricaram um Ismael. E até hoje, traz problemas aos descendentes dele. Então, amados, não seja como aqueles que não têm um relacionamento com Deus. Nas suas orações, busque o relacionamento com Deus. Não se preocupe com o que você tem para receber. Deus já tem preparado. Deus já tem o bem que você precisa. Eu aprendi uma coisa. Quando eu estou para pregar, a minha oração é assim, ó: Senhor, eu sei que a mensagem está pronta, mas eu não estou pronto, então o Senhor só prepara eu. E eu não tenho medo de pregar. Pede para Léo. Ontem era meio-dia, eu falei assim, eu ainda não sei o que eu vou pregar, nem o texto, nem o assunto. Mas eu não estava apavorado. Porque eu sou bom? Não. Porque eu sei, sempre funciona, sempre dá certo. Não foi desleixo meu. As coisas estavam acontecendo.
Então, amados, nós precisamos desenvolver essa segurança, essa confiança em Deus em todas as áreas da nossa vida. Não diz respeito só a você vir pregar. Vamos um pouquinho mais adiante, nesse capítulo 6, o que Jesus vai falar? Não andeis preocupados pelo que haveis de comer, de beber, de vestir. O Pai sabe que vocês precisam destas coisas. Mas antes, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Ou seja, o que você precisa está pronto. O que você precisa já está pronto. O que falta talvez é você estar preparado para não jogar tudo para o ar, para não pôr tudo a perder. De tudo que nós falamos aqui, alguém continua acreditando que orar é poderoso e que nós deveríamos dedicar grande parte do nosso tempo em oração? E a pergunta é então, amados, por que as pessoas perdem o interesse de orar? Por que nós perdemos o interesse em orar? Eu tenho um livro na minha casa que eu sempre gosto quando eu estou meio fraquejando na fé. Eu gosto de ler o primeiro capítulo dele. Esse livro chama-se Fé Renovada, se eu não me engano. E esse primeiro capítulo diz assim: há momentos na nossa vida que a gente ora por qualquer coisa. O controle remoto da TV sumiu, a gente, Senhor, me mostra onde está esse controle remoto. E aí a gente acha o controle remoto. Mas há momentos na nossa vida em que a gente está morrendo de doente e a gente nem lembra de orar. E ele diz assim: o que mudou na nossa vida? E a questão é, amados, é que ele diz lá, nós fomos roubados. E eu gosto de ler esse capítulo porque isso renova a minha fé, como diz o título. Isso me faz ter uma raiva daquele que me roubou. Eu digo, me devolve aqui a minha fé, eu vou orar. Por que, amados, as pessoas perdem o interesse de orar? Nas Escrituras tem um exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Segunda Crônicas, do capítulo 14 até o 16, fala da história do rei Asa. O rei Asa começa a história dizendo que ele restaurou o culto ao Senhor. Tirou as coisas erradas, a idolatria, e ele colocou o povo para buscar o Senhor e obedecer às suas leis. Um pouquinho mais adiante diz que um exército etíope, que tinha 1.300.000 soldados, veio contra o exército que ele tinha de 580.000 soldados, 2,5 vezes maior do que ele. E eu pergunto, será que ele tinha chance de vencer? Quase 3 lutando contra 1, difícil. O outro exército tinha carros de guerra, eles tinham somente escudos, lanças e arcos de curto alcance. Mas esse rei fez uma oração no versículo 11 que disse o seguinte: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra ti. E com a continuação do texto, a palavra de Deus diz assim: e o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. O poder de Deus já existia antes dessa oração? Já. A vontade de Deus de ver o seu povo triunfar sobre aquilo, já havia antes daquela oração? Sim. E o que nós poderíamos pensar, amados, desse homem chamado Asa, com uma fé desse tipo, capaz de enfrentar um exército 2 vezes maior do que a dele?
Um homem de muita fé, não é? Um homem de oração forte, como diz aí. Mas olha o que diz a história desse rei. Olha como ele terminou os seus dias. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12 e 13. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Por que um homem cheio de fé, de repente se torna incrédulo? Por que isso acontece comigo, acontece com você? Ou é porque nós não entendemos o que é a oração? Ou é porque nós perdemos, pelo menos em parte, o nosso relacionamento com Deus? Você que é casado já deve ter passado por uma situação assim, onde o marido e a mulher não se entenderam do determinado assunto. E aí houve um momento de silêncio, tipo uns 4 dias. E depois dessa desavença, vocês concordam comigo que é esquisito de conversar com a esposa, com o esposo? É estranho fazer uma brincadeirazinha? Por quê? Porque a intimidade foi atingida. E a nossa vida com Deus, ela é assim, irmãos. Às vezes a nossa intimidade, assim como a do casal, precisa ser restaurada. E aonde ela começa? Isso acontece? Lá no quarto com a porta fechada. É lá que a intimidade do casal se restaura. É lá que a intimidade nossa com Deus se restaura. Quando nós vamos diante de Deus e falamos: Senhor, me perdoa. Contei para vocês que eu estava ofendidinho com Deus, né? Eu falei: Senhor, por que essa Léo desembestou de orar e eu não tenho palavras para falar? Por que ela fala tanto na oração e para mim está estranho continuar orando? Eu tenho só poucas palavras. E o Espírito Santo falou: você está ofendido. Você está chateado. A nossa intimidade sofreu um dano. E qual é o caminho? Ir para o quarto e restaurar a intimidade. Sempre que nós começamos a orar assim, nós nos empolgamos e vamos um tempo orando de madrugada, levantando mais cedo, sei lá. Aí um dia a gente falha, 2 dias a gente falha. E no outro dia já começa a ficar ruim de novo. Já começa a ser um peso orar. Vir no culto, a mesma coisa. Por quê? A intimidade vai se danificando. E para a gente começar aqui o encerramento, quando alguém fala que vai encerrar o pregador, é mais 1 hora, tá? Eu guardei a oração do Pai Nosso para o final. Não vou me ater em muitos detalhes, mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes que falaram com o meu coração. Em primeiro lugar, que Jesus nos ensina a nos dirigirmos ao Senhor como Pai. E eu quero que você entenda que Pai é mais do que um conceito de que nós temos aqui. Eu e o meu pai, eu e o meu filho. Né? Como se fosse somente essa questão assim, né? O João nasceu de mim e eu tenho que agora cuidar e sustentar dele. Não é esse tipo de relacionamento que o Senhor está nos chamando quando Ele se apresenta para nós como Pai. Não é só para você abusar dele. Mas o conceito de Pai é mais ou menos como uma semente, que nós somos uma semente de Deus que precisa germinar e produzir o mesmo fruto que Ele.
Se você quer entender um pouquinho sobre isso, eu te aconselho a ler João capítulo 8, verso 31 ao 59. Você vai entender que o conceito de paternidade não é só você ter nascido de alguém, mas é você ser uma semente que produz o mesmo fruto. E é isso que o Senhor espera de nós. Eu quero falar isso, amados, porque essa oração do Pai Nosso, ela muitas vezes, eu já vi ela sendo utilizada para uma infinidade de assuntos. Tem alguém doente? Vamos fazer um Pai Nosso aqui para ele. Tem alguém estudando no concurso? Vamos fazer aqui um Pai Nosso para ele. Tem alguém com dificuldade financeira? Vamos aqui orar um Pai Nosso para ele. Entende? Como se houvesse uma magia por trás dessas palavras. E eu quero chamar a sua atenção sobre essa oração no dia de hoje, para que você entenda que, muito mais do que você pedir algo para Deus, essa oração aqui é um posicionamento nosso ao lado do Senhor. Vou explicar como. Tem algumas orações tem algumas frases, alguns pedidos nessa oração, que elas não dependem do nosso pedido a Deus. Um exemplo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus precisa da nossa oração para isso acontecer? Você pode ser a pessoa mais contrária à vontade de Deus, ela vai acontecer. O nome de Deus jamais deixará de ser santo. O reino de Deus jamais será de ser estabelecido. A questão não é que nós estamos pedindo para que Deus faça. A questão é que nós estamos pedindo porque nós entendemos quem nós somos e estamos nos alistando no exército de Deus. E nós estamos colocando a nossa vida ao serviço do Senhor. Que a minha vida sirva, para que o teu nome seja santificado, para que o teu reino seja estabelecido, para que a tua vontade seja realizada assim como ela é no céu. É um posicionamento nosso. Porque Deus não precisa que a gente peça para Ele fazer isso, porque isso já é. Os versículos seguintes são uma continuação daqueles que entenderam isso, daqueles que entenderam a sua condição. Senhor, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, porque nós somos dependentes de Ti. E por mais que a gente lute por conta própria, irmãos, se o Senhor não for misericordioso, a nossa vida termina. Se o Senhor não fizer assim, e terminar com o oxigênio que é dele que nós usamos, a nossa vida acaba na hora, por mais inteligentes, ricos e poderosos que nós possamos ser. Mas quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos o quanto somos dependentes, aquela oração do meio-dia, antes do almoço, que muitas vezes é uma hipocrisia da nossa parte, obrigado por essa comida, Senhor, passa a ser real. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro, pela água que eu bebo, pelo banho quente, por ter uma casa, por ter saúde, por ter inteligência. Quando nós entendemos que nós não somos nada, então nós nos posicionamos dessa forma também. Senhor, tem misericórdia de nós e dai-nos o pão nosso de cada dia hoje. Perdoa como nós perdoamos, porque nós somos devedores, Senhor. Porque nós não merecemos nada. Perdoa, Pai.
não nos deixe cair na tentação, livra-nos do mal, porque nós não somos capazes sozinhos. Essa oração é um posicionamento nosso, como servos do Senhor, que estão nesse mundo para que o nome dele seja santificado, o reino dele seja estabelecido, a vontade dele seja feita. Mas nós também nos posicionamos como verdadeiros servos, reconhecendo que não somos nada diante dele. E essa oração termina dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é nada meu. Eu peço para o nome ser santificado, para a vontade ser feita, para o reino ser estabelecido, para o pão ser dado a mim no dia, para Ele perdoar os meus pecados, para Ele não me deixar cair em tentação, me livrar do mal. Por quê? Porque teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória. E fugindo um pouco do texto que nós lemos, eu quero encerrar, e agora eu vou encerrar de verdade, é mais meia hora. Eu quero mencionar, amados, o evento que nós participamos na última terça-feira. A cidade de Cascavel, a UPV, a Ordem dos Pastores, tem feito quase todos os anos, eu acho que não sei se são todos os anos, um período de tempo onde as igrejas se reúnem para orar os 31 dias do mês de agosto, lá na Praça da Bíblia, para orar pela cidade. E eu me lembro, a pastora pediu para eu levar uma palavra, e eu falei assim: Senhor, o que a gente poderia falar para alguém que saiu da sua casa para orar por sua cidade? E o Senhor me levou num texto de Atos, capítulo 1, aonde diz o seguinte: vocês receberão poder do alto para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Galileia, até os confins do mundo. E que nós estávamos lá naquele dia, para orar pela nossa cidade, porque nós somos testemunhas, porque nós recebemos poder do alto para testemunhar ao mundo que alguém morreu na cruz pelos pecados dele, para nós orar e pedir para que o Senhor abençoe a nossa cidade, para que o Senhor levante ceifeiros para a nossa cidade. Amados, Deus sabe que a nossa cidade precisa ser abençoada. Deus sabe que faltam ceifeiros, que faltam trabalhadores na sua obra. Mas o Senhor pede para que a gente ore por estas coisas. Quando o Senhor está enviando Judá para ser escravo na Babilônia, Ele diz assim, ó: e vocês vão lá e lutem pela paz da cidade, orem pela paz da cidade. Deus dizendo: vocês vão lá e peçam para mim, para que haja paz na cidade. Ele já sabe que precisa, Ele já sabe o que Ele quer fazer, mas Ele diz: mas eu quero que vocês me orem, pedindo pela paz da cidade. Jesus, olhando as multidões, disse assim, ó: os campos estão brancos, prontos para serem colhidos, mas poucos são os ceifeiros. Orem ao dono da seara, para que envie mais ceifeiros. O Senhor já sabe que falta gente. O Senhor já sabe que tem muita gente que não entregou a vida a Cristo ainda. O Senhor é o maior interessado na salvação das pessoas, porque Ele morreu por elas. Mas Ele diz: eu quero que vocês orem, para que eu levante pessoas. E a pergunta é, amados, por quê? E a resposta que o Senhor me deu, e que eu quero que você grave, é que o Senhor deseja que o meu coração e que o seu coração esteja em harmonia com o coração dele. Quando nós vamos lá dentro do nosso quarto e fechamos a nossa porta,
quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós dizemos: Senhor, eu entendo que a seara está grande, mas nós não estamos dando conta, Senhor, nos ajuda. Entende que a nossa vida está sendo alinhada com a vida de Deus, a nossa vontade está sendo alinhada com a vontade de Deus, o nosso coração está sendo transformado no mesmo coração que o Senhor tem. O Senhor deseja alinhar a nossa vida, o nosso coração, com o coração dEle. É por isso que o Senhor nos chama para orar. É para isso que o Senhor nos chama, sabendo tudo o que nós precisamos, para dizer: vem aqui falar comigo. Não é, como diz aquele ditado, quem chora mais, quem não chora não ganha, não era assim? Não é por isso. O Senhor quer alinhar a sua vida com a vida dEle. E eu quero encerrar agora de verdade, desafiando você a desejar orar mais. Nós nos reunimos aqui na sexta-feira, às 19h30, para orar. E nós poderíamos orar todas as sextas-feiras pela nossa cidade. Nós poderíamos todas as sextas-feiras buscar alinhar o nosso coração com o coração de Deus, dizendo: Senhor, nós vamos orar pelo que hoje, Senhor? Senhor, aonde nós podemos, em que área nós podemos orar? Mas talvez a gente tenha vindo e repetido aquela oração da manhã: abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa isso, abençoa aquilo. Ou quem sabe a gente nem vem, porque a gente não entendeu que a gente pode estar aqui se posicionando ao lado de Deus, para fazer a obra que Ele deseja. Eu quero que você fique tranquilo quanto às suas bênçãos, que você fique tranquilo quanto às suas necessidades, porque o vosso Pai sabe as coisas que vocês precisam. E Ele é um Pai amoroso e bondoso. E descansando nessa verdade, você pode colocar a sua vida à disposição do Senhor para batalhar a batalha dEle. Amém? Vamos orar? Vamos buscar um alinhamento com o Senhor? Vamos pedir para Deus direção sobre as nossas vidas? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, que move, Pai, nossos corações e que transforma, Senhor, a nossa vida. Nós te louvamos e te damos graça, porque é possível, Pai, aprender, é possível ser corrigido, é possível ser transformado, direcionado, consolado, Senhor, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós entramos no nosso quarto e fechamos a porta dele, quando nós entramos em intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu venho clamar, Pai, para que o Senhor nos dê graça de poder entender, Senhor Deus, quão grande é o privilégio que nós temos de orar. E eu oro pedindo, Pai, que o entendimento do nosso coração nos leve, Senhor Deus, a desejar a oração não como uma rotina, uma tradição a ser seguida, mas como um alimento, Pai, para a nossa vida. Um alimento, Senhor, para a nossa intimidade. Eu oro pela vida dos meus irmãos e peço que a Tua bênção esteja sobre eles. Oro também pela minha vida e peço a Tua ajuda, a Tua misericórdia, porque eu também careço da Tua ajuda, Senhor. Que o Senhor possa nos levar, Pai, a lugares altos, aonde Tu estás. Que o Senhor possa nos levar, Pai, a lugares mais profundos.
Que o Senhor possa nos levar, Pai, aonde a gente nunca foi. Aonde a nossa fé será, Pai Santo, como nunca foi, renovada, transformada, operante e poderosa, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja santificado, para que o Teu reino seja estabelecido, para que a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.